Ora então, boa tarde. Hoje é dia 7 de 5 de 2020. É quinta-feira. Está mais calor hoje. No passado eu era uma pessoa e agora sou outra, nascido de novo. E o Senhor me abençoou. Shikarabarabara choconini. Vamos ler 1 Coríntios 14 e comentar, falar sobre línguas, novas línguas, etc. Então, 1 Coríntios 14, 1 diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Vamos orar. Pai Celestial, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui a fazer esta gravação. Querido Espírito Santo, peço que me enches agora de ti, que estejas sobre mim, dentro de mim, e que me des revelação sobre esta tua palavra gloriosa, no nome de Jesus. Vamos continuar. Seguir o amor é bom, é a única coisa que vai permanecer para sempre, não é? Procurar com zelo os dons espirituais é bom também, porque os dons é alguma coisa que o Espírito Santo nos dá que nós não tínhamos. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, parecem-lhe loucura. Então, como o meu espírito nasceu de novo, apelo para ele, que seja ele a dirigir toda esta gravação. Pai Celestial, pela fé, eu estou curado. A tua palavra diz: poreis as mãos sobre os enfermos e os curareis. Meu corpo, minha garganta, ponho agora as minhas mãos sobre ti e te ordeno que recebas a cura que Jesus já pagou pelo seu sangue. Efésios 1:3 diz que Deus já nos deu todas as bênçãos espirituais, estão nos lugares celestiais em Cristo. Vamos ler 1 Coríntios 14, 2. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Portanto, o que fala em língua desconhecida não vale a pena estar a falar aos homens com essa língua que eles não compreendem e não adianta nada. Mas vamos falar a Deus. Ao falar a Deus, estamos a falar em mistérios, coisas que ainda estão ocultas, mas que o Senhor Espírito Santo nos revela. É Deus que fala línguas desconhecidas, não fala aos homens, senão a Deus. É Deus que está também a conceder-nos a capacidade, pelo Espírito Santo, de falar em língua desconhecida. Agora, verso 3, o que profetiza fala aos homens. Porquê? Porque está a profetizar ou está a usar palavra escrita que tinha sido inspirada pelo Espírito Santo, e assim o que fala, aliás, o que profetiza fala aos homens para edificação, para os exortar, para edificar, exortar e consolar. Portanto, o nosso alvo deve ser edificar, mesmo ao fazer esta gravação, o alvo é edificar as pessoas que ouvem, né? E pode exortar a serem mais santos, a amarem a Deus, a amar o nosso próximo. Portanto, o 3 diz: o que profetiza fala aos homens para edificação, para que eles
fiquem a compreender melhor a palavra, para que sejam cheios do Espírito Santo. Os exortar, como estávamos a dizer, a permanecerem na palavra de Deus, encherem-se do Espírito Santo. Assim como o Espírito Santo veio sobre Jesus depois de sair da água, e ouviu-se aquela voz do céu que disse: "Este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido." E, portanto, o verso 3 diz então: "Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação." Consolar, não desanime, irmão, meu amigo, não desanime, vamos orar e Deus pode te curar agora mesmo. Porque a palavra de Deus diz que aqueles que crerem, os sinais seguirão. Falarão novas línguas, expulsarão os demónios, etc. O verso 4 diz: "O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo." O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo. Ou seja, está, como vimos acima, está a edificar a si mesmo, como diz o 3, verso 3, o que profetiza fala aos homens, para edificação. Portanto, o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo. A sua mente compreende e ele está realmente a ser exortado também e está a ser consolado, porque o Espírito Santo vai ajudá-lo, vai abençoá-lo, vai enchê-lo. Portanto, o 4 diz: "O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja." Portanto, o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo. É isso, exorta-se a si mesmo e consola-se a si mesmo. E o São Paulo diz no verso 5: "Eu quero que todos vós faleis em línguas." Portanto, o São Paulo acha que o falar em línguas é bom. Edifica-se a si mesmo, não é? Exorta-se a si mesmo, consola-se a si mesmo. Quero, irmãos, que vós faleis em línguas, mas muito mais. Não vamos entrar nesta parte do muito mais. Portanto, o importante é que a pessoa fale em línguas, edifique-se a si mesmo. Para o verso 12, 1 Coríntios 14, 12. "Assim também vós, como desejais dons espirituais," a pessoa que quer falar em línguas e ter os outros dons, deve procurar abundar neles. Deve ter muitos, deve tudo para a glória de Deus e para a edificação da igreja, como vimos acima, né? A edificação, exortação, consolação da igreja. Por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que a possa interpretar. Se nós pedimos ao Espírito Santo que nos conceda o dom de interpretar, isso vai ser bom em certas alturas. O Espírito Santo ajuda-nos nesse sentido. Não devemos ter medo. Verso 15. Então, o que é que eu posso fazer? Diz São Paulo. Ele faz a pergunta. Posso orar com o Espírito, mas também posso orar com o entendimento. A pessoa pode orar com o Espírito e depois ora com o entendimento. Também pode cantar com o Espírito em línguas, mas também pode cantar com o entendimento. É uma coisa a seguir à outra, não é? Vou repetir o versículo. "Farei, pois, orarei com o Espírito em línguas, mas também orarei com o entendimento." E depois pode cantar com o Espírito em línguas, mas também cantar com o entendimento. Vamos ver o verso 18. Portanto, 1 Coríntios 14, 18. "Dou graças ao meu Deus porque falo mais línguas do que vós todos."
o Paulo reconhece que o falar em línguas é uma concessão do Espírito Santo, como no dia de Pentecostes, capítulo 2 de Atos. O Espírito concede-nos, né? E devemos agradecer, porque o Espírito Santo ficou conosco, nos guia em toda a verdade, é o Espírito da verdade. Então devemos dar graças a Deus porque conseguimos ter a concessão do Espírito Santo de podermos falar em línguas. Aí o Paulo falava mais línguas, ou seja, ele não falava inglês, francês, assim várias línguas, não. Eram línguas espirituais, línguas, podemos dizer, celestiais, né? Dou graças ao meu Deus porque falo mais línguas do que vós todos. Ele achava que isso edificava, que isso, como vimos acima, que isso edificava, o exortava e o consolava, falar em línguas. Por isso ele conseguiu ser muito abençoado e escrever metade bem, ele escreveu, acho que foram 14 epístolas. O Novo Testamento tem 29, portanto foi quase metade do Novo Testamento. O Espírito Santo usou-o muito, né? Ele tinha sido realmente um homem que se tinha afastado de Deus, perseguiu a igreja inicial, chamava-lhe seita, e só para ele só era legítima a religião dos judeus, né? Ele guardava as roupas dos que eram perseguidos e creio também do primeiro mártir da história, o São Estevão, e ele colaborava com aqueles que os perseguiam, que os matavam, e como ele semeou isso, também veio a sofrer muito, como segundo aos Coríntios 12, 7 a 9, diz que havia já falámos nisto, né? Havia um espinho na carne, que era um espírito do diabo, que era enviado para o enfraquecer, para o humilhar. Mas ele não desanimava, uma vez até, creio que foi morto à pedrada, mas Deus o ressuscitou, né? Verso 32. São Paulo aconselha a igreja em Corinto e diz: e os espíritos dos profetas são sujeitos aos profetas. Isto refere-se ao facto de a pessoa que profetiza, ou mesmo até fala línguas e depois interpreta, deve sujeitar a si mesmo, ou seja, deve falar de acordo com a palavra de Deus, já está escrita na Bíblia, né? No Novo e Velho Testamento, e não deve deixar-se levar por impulsos e por pensar, aquele que fala em línguas ou profetiza, o Espírito Santo vai se ofender, separar. Não. Tem que ser tudo feito decentemente e com ordem, né? Agora, o verso 33 diz: porque Deus não é Deus de confusão. Deus não gosta de confusões. Onde há confusão, isso vem do diabo. O sangue de Jesus venceu na cruz, como diz o Santiago. Deus é um Deus de paz, como em todas as igrejas dos santos. Ou seja, se a pessoa realmente pertence à igreja de 35, 1 Coríntios 14, 35, é referente às mulheres. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos. Quer dizer, os maridos devem estar prontos para ensinarem as suas esposas, mesmo em casa. Não há nenhum problema com isso. As mulheres devem sujeitar-se aos seus maridos, darem-se bem. A Bíblia diz que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. E a mulher deve respeitar o seu marido. Portanto, no verso 39, São Paulo diz: portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas. Ninguém deve proibir
o outro irmão, ou assim mesmo, de falar em línguas. O verso 40 diz: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Nós somos filhos de Deus, devemos amar-nos uns aos outros, não devemos mentir uns aos outros. Portanto, deve-se fazer tudo decentemente e com ordem. Para 1 Coríntios capítulo 15, verso 1, diz: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, que era o evangelho do Senhor Jesus Cristo, no qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos. O evangelho leva a pessoa a receber Jesus e, portanto, a ser salvo. Verso 3. Não, o 2, aliás. Pelo qual também sois salvos se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado. Não deve haver falsificações do Evangelho, né? Se não é que creste em vão. Se a pessoa creu em vão, não recebeu Jesus, não nasceu de novo e, portanto, não nasceu de novo, pois. Agora o verso 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Cristo morreu pelos nossos pecados. Verso 4. Capítulo 15 de 1 Coríntios, verso 4. Portanto, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte. Naquele tempo Paulo falava, escrevia. Mas alguns já dormem também, ou seja, já tinham partido para o Senhor. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um abortivo. O Paulo, 1 Coríntios 15, 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos. Apóstolo, neste caso, é enviado. Que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Perseguiu, como disse há bocadinho, né? Verso 10. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Devia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Vou ler o 11. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis escrito. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Vamos ao verso 19. 1 Coríntios 15, 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mais miseráveis. Os mais miseráveis porque estariam a mentir, a dizer que Jesus tinha ressuscitado. Agora o verso 20. Mas de facto Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feita as primícias dos que dormem. Ele foi o primeiro da ressurreição dos santos.
e recebeu um corpo novo, um corpo imortal, um corpo cheio de energia. Aleluia. Vamos ao verso 21. Porque assim como a morte veio por um homem, foi o Adão, né? Porque ele pecou e se separou de Deus e toda a sua geração ficou separada de Deus. Íamos ao princípio 21, 15, 21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Nós temos o direito de ressuscitar e ter um corpo semelhante ao do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus ressuscitou, aleluia, morreu e ressuscitou. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aleluia. Vamos ao verso 23. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias. Depois os que são de Cristo na sua vinda, aleluia, ele virá. Apocalipse diz, o Espírito e a Igreja dizem, ora bem, Senhor Jesus. Aleluia. E a palavra de Deus diz que Jesus também, Apocalipse 3:20 diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Aleluia. E ficarei em comunhão com ele. Aleluia. Agora o 24, verso 24. Depois virá o fim. Aleluia. Quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, como lá em Daniel, Cristo é representado por aquela pedra que cai sobre os pés da imagem, feitos de barro e de ferro. Por um lado, os reinos eram fortes, por outros, fracos. Então, repetindo o 24, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, e toda a potestade e força. Verso 25. Porque convém que reine, até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. No outro lugar diz que o Pai está a pôr debaixo dos pés do Senhor Jesus Cristo todo o que se opõe ao seu reino e à igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. O Pai vai continuar a fazer a sua obra e a pôr debaixo dos pés do Senhor Jesus a morte também. Verso 27. Porque a todas as coisas se sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas, que é o Pai, né? Como há bocado estava a dizer. Verso 28. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Aleluia. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Porque se batizam eles então pelos mortos? Creio que havia uma doutrina qualquer que Paulo estava naquele tempo que diziam isto, que podemos batizar-nos pelos mortos, pessoas que já tinham morrido, da sua família, ou isso, e que eles batizavam-se e o batismo tinha efeito sobre eles, mesmo depois de mortos. Mas isto não é uma doutrina de Deus. Porque estamos nós também a toda hora em perigo. Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Nós nos alegramos
em Cristo e morremos para o pecado, morremos para aquilo que está mal, deixamos nas mãos de Deus, como São Pedro diz, que lançai sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Agora o verso 32. Se como homem combatia em Éfeso contra as bestas, deviam ser pessoas más, né? Que aproveita isso se os mortos não ressuscitam. Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Paulo também diz: afastai-vos daqueles que, dizendo-se irmãos, forem devassos ou avarentos, se não forem santos ou se não andarem de acordo com a palavra de Deus. O verso 34. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa. Parece que na igreja de Corinto havia alguns que ainda não tinham o conhecimento de Deus. Pouco tempo davam à Bíblia, ao Velho Testamento, é isso. Mas alguém dirá, então se os mortos ressuscitam, como é que eles vão ressuscitar? Com que corpo é que eles virão? Se os corpos, alguns já, os ossos já estão velhos, a carne já desapareceu, foi comida pelos bichos, como é que vai acontecer isso? E o São Paulo, no 33, ele diz, insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrerem. Portanto, o corpo vai ter que morrer e vai ter que ser comido pelos bichos. Vai ter que morrer, não é? O Paulo diz insensato. O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. O corpo vai morrer, mas Deus depois vai lhe dar um corpo como o do Senhor Jesus. Também Jesus teve que morrer, não é? Agora o 38 diz, mas Deus dá-lhe o corpo como quer. Deus vai dar um corpo como Ele vai querer, e a cada semente o seu próprio corpo. É claro que a pessoa vai ser semelhante. Semearmos trigo, vamos ceifar trigo, né? Então, o verso 39 diz, nem toda a carne é a mesma carne. Também há carne de pessoa e há carne de animal, né? Nem toda a carne é uma mesma carne. Mas uma é a carne dos homens, a outra a carne dos animais, a outra a carne dos peixes e a outra a carne das aves. Deus dá o corpo como Ele quer, né? Portanto, não devemos ficar preocupados com isso. Já morreu há 1000 anos e como é que Deus o vai ressuscitar? Isso é problema de Deus, não é nosso. Verso 40 diz, e há corpos celestes. Isto é a revelação que Deus lhe deu ao São Paulo, pela graça de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Há corpos celestes e corpos terrestres. Mas uma é a glória dos celestes e a outra a dos terrestres. Portanto, corpos celestes e corpos terrestres. O nosso corpo é um corpo terrestre. Mas depois vamos receber um corpo celestial. Uma é a glória dos celestes e a outra a glória dos terrestres. Verso 41. Paulo está a dar um exemplo, né? Uma é a glória do sol e a outra a glória da lua. A lua não tem luz própria, precisa da luz do sol. E outra a glória das estrelas. Porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Pelo menos é o que nos parece aqui, né? Assim de longe. O verso 42. Assim também a ressurreição dentre os mortos semeia-se o corpo em corrupção, o corpo humano, né? O de Jesus também morreu, mas não ficou corrupto, né? Ficou
etc. Portanto, vou ler outra vez o verso 42. Assim também a ressurreição dentre os mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Nunca mais apodrecerá como o corpo do Senhor Jesus. Não vai morrer nunca. Agora o 43. 1 Coríntios 15, 43. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscitará com vigor. Um corpo vigoroso, aleluia. Vou ler o versículo 44. Semeia-se o corpo natural, ressuscitará corpo espiritual, aleluia. Quando Jesus vier, vamos ter um corpo novo. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Verso 45. Assim também, assim está também escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão foi feito em espírito vivificante. Refere-se ao Senhor Jesus, o último Adão, em espírito vivificante. Com licença. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural. Portanto, temos que ter primeiro um corpo natural e depois é que vamos receber um corpo espiritual. Com licença. Verso 47. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Foi preciso Jesus vir para nos salvar, senão ninguém se podia salvar. 48. Verso 48. Assim como o terreno, tais são também os terrestres. Terrenos. Igual, e assim como o celestial, tais também os celestiais. Nós vamos ter um corpo semelhante ao do Senhor Jesus Cristo. Verso 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial, quando ressuscitarmos. Glória ao Senhor. Verso 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, com a vinda de Jesus, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Aqueles que estiverem vivos não vão morrer, vão ser transformados. O seu corpo é vivificado. Mesmo aqueles que estão vivos, né? Verso 53. Porque convém que isto que é corruptível, ou seja, o corpo, se revista de incorruptibilidade. Ou seja, se torne incorruptível, que já não morra. E que isto que é mortal, o corpo, né? Se revista da imortalidade. Glória a Deus. Verso 54. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Na vitória de quem? De Jesus Cristo. E na nossa vitória também, que escolhemos a Ele como cabeça da igreja. Escolhemos, Ele é que nos escolheu a nós e nós aceitamos essa escolha. Amém. Aleluia. Pelo menos no meu caso. Agora o 55. Onde está o morto o teu aguilhão? Agora a pergunta
Então, a morte, ó diabo, então tu foste vencido. Hein? Onde está a morte, o teu aguilhão. Da gente tem medo da morte. A morte produz dor. Se a pessoa não se salvou, não recebeu Jesus, aí está muito mal, né? E onde está o inferno? A tua vitória. O inferno são aqueles que não receberam Jesus e que foram enganados pelo diabo e vão ficar perdidos, separados de Deus, terrivelmente sofrendo, porque só o facto de serem separados da vida, que é Deus, já os faz sofrer, não é? O verso 56. Ora, o aguilhão da morte é o pecado. O pecado faz-nos escravos. Se a pessoa não tiver pedido perdão, não tiver aceitado Jesus, o aguilhão da morte é o pecado. O pecado é terrível porque se a pessoa não faz o que Jesus mandou, perdoar os nossos inimigos, ser perfeito como Deus é perfeito. E a força do pecado é a lei. Ou seja, se há uma lei e a pessoa não cumpre, então aí está muito mal. Mas Jesus cumpriu a lei por nós. Entrou no seu descanso e deu-nos direito de ressuscitar juntamente com Ele. Quando Ele vier, já, Ele ressuscitou antes, claro. Agora o 57. Mas graças a Deus nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. É pela graça do Senhor Jesus Cristo, pelo amor de Deus, pela comunhão do Espírito Santo, nós temos vitória. 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Devemos ficar firmes na palavra de Deus, na fé, na alegria, continuando, como temos dito, a voar como o avião, sem parar, até ao nosso alvo, aos alvos na vida que nós precisamos ter. O 58 então diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre servindo o Senhor, constantemente orando sem cessar, sempre abundantes na obra do Senhor, ou dando dinheiro, ou dando ajuda aos pastores, ou fazendo coisas que podemos fazer, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Ele paga aos que o buscam. Não fazemos nada para Deus que Ele nos fica a dever. Não. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar e agradecer a Deus pelo facto de termos estado a meditar nestas palavras. Capítulo 14 e 15 de 1 Coríntios, escritas por São Paulo. Creio que foi ele que escreveu, ou mandou escrever, não sei. Então vamos orar. Pai, agradecemos-te pela tua palavra. Querido Espírito Santo, faz-nos compreender estas palavras. E quando Jesus vier, nós queremos ir com Ele. Queremos ter um corpo imortal como o dele. Queremos vencer juntamente com Ele. Ele disse: aquele comigo não ajunta espalha. Temos que ir e pregar o Evangelho a toda a criatura, porque tu queres que todos salvem e venham ao conhecimento da verdade. Obrigado, Pai. Glória ao teu nome. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco. Amém. Aleluia. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Jesus me ama. O sangue de Jesus me lava e purifica de todo o pecado. Vamos cantar esta canção, esta estrofe, o que é? O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei, revere Shivanil, reveni Godise, veni Gabadisi. Aleluia. Dar ainda mais um bocadinho. O amor de Jesus não tem igual, não tem igual, amor sem fim. O amor de Jesus não tem igual, basta para mim, basta para mim, basta para ti. O amor de Jesus não tem igual,
basta para ti. Aleluia. Shirinigabadini, Koromonini, Rabarabashonini. Pai Celestial, apresentamos a Ti o nosso corpo, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Nós te adoramos, Pai. Obrigado por tudo que já compreendemos. Obrigado por tudo que nos tens feito saber. Obrigado que nos tens enchido do Teu Santo Espírito. Aleluia. Gori Shekenamarabadine.